Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico ou a circunferência trigonométrica. Aqui, ó, nós temos a nossa circunferência trigonométrica, onde, ó, origem A, raio 1. O sentido anti-horário é o positivo, o sentido horário é o negativo. Então, essa circunferência é dividida em quadrantes. O primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Nós vamos ver também os arcos côngruos ou a primeira determinação positiva de um arco. Os arcos côngruos são dois arcos que têm a mesma extremidade. E aí eu tenho uma fórmula geral, que é aqui, ó, alfa mais 360 vezes K, onde K pertence a Z. E aqui eu tenho a minha circunferência orientada. O que isso quer dizer? Ó? Que quando eu tenho um arco e ele tem a mesma extremidade do outro arco, um arco maior do que 360, que ele vai percorrer o ciclo trigonométrico e vai parar em um dos quadrantes com outro arco. Então, esse arco vai ter a mesma extremidade. Como eu disse, ó, aqui eu tenho a fórmula geral dos arcos em graus. Alfa mais 360 vezes K com K pertencente a Z. E aqui, ó, eu tenho ela em radiano. Alfa mais 2π vezes K com K pertencente a Z. Essa aqui é a fórmula dos arcos côngruos. Um exemplo aqui, ó. Encontrar a primeira determinação positiva do arco de 480 graus. Eu tenho 480 graus dividido por 360, vai dar um número de voltas no sentido positivo e vai parar no arco de 120 graus. Uma vez 360, 360, 480 menos 360, 120. É o resto. Esse resto da divisão é que determina o arco que eu vou procurar. 1 é o número de voltas no sentido positivo e 120 é o número, a medida do arco de mesma extremidade. Outro exemplo. Achar a determinação principal de 1910 graus e determinar o quadrante de sua extremidade e escrever a expressão geral do arco trigonométrico. Então, 1910 dividido por 360 graus vai dar 5. 5 vezes 360 vai dar 1.800 e vai dar resto 110. Então, 1910 é 5 vezes 360 mais 110. Aqui eu tenho a fórmula geral. Olha, K, esse K representa esse 5, vezes 360 mais 110. Significa que o arco 1910, ele vai dar 5 voltas no sentido da circunferência, 5 voltas na circunferência e vai parar no arco 1910. Então, 5 voltas ao redor do ciclo e parar no arco 110. Então, o arco 1910 e o arco 110 têm a mesma extremidade. Nós também vamos estudar as funções trigonométricas. Quais são essas funções? A função seno, a função cosseno e a função tangente. A função seno é uma função periódica e o seu período é de 2π. Ela é expressa por função f de x igual a seno de x. Aqui eu tenho o ciclo trigonométrico e a representação da função seno. Olha, o seno eu olho no eixo y. Aí, seno de pé sem sono, para a gente poder memorizar melhor. Seno sem sono de pé, eixo y. O eixo y, ele é positivo acima da origem. Então, eu tenho positivo o y no primeiro e no segundo quadrante. No terceiro e no quarto, ele é negativo. Eixo y, eixo do seno, positivo, positivo, negativo e negativo. A função cosseno, ela é uma função periódica e o seu período é de 2π. E ela é expressa por função f de x igual a cosseno de x. Aqui, ó, a função cosseno, nós olhamos no eixo x. Cosseno, consono, deitado, x. Ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante. E no segundo e no terceiro ela é negativa. Então, x, eixo dos cossenos. Cosseno, consono, deitado, eixo x.
positivo, positivo, negativo e negativo. A função tangente. A função tangente é uma função periódica e o período da tangente, ela é π e é expressa por função f de x igual a tangente de x. Olhando aqui o sinal da função tangente, nós temos, ó, a tangente é essa reta que ela é paralela ao eixo y. Portanto, ela não vai tocar ao eixo y. Ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, no segundo e no quarto ela é negativa. Por quê? Porque a tangente ela é seno dividido pelo cosseno. Olha, seno positivo, cosseno negativo, aí mais dividido por menos vai dar menos. Aqui, ó, seno positivo, cosseno positivo, mais dividido por mais vai dar mais. Seno negativo e cosseno negativo, menos dividido por menos vai dar mais. Aqui eu tenho seno negativo e cosseno positivo. Menos dividido por mais vai dar menos. Então, eu tenho a função tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, no segundo e no quarto ela é negativa. E é paralela ao eixo y. Aqui nós temos, ó, um resumo, né, dos sinais do seno, do cosseno e da tangente. Seno, eixo y, sem sono. Positivo, positivo, negativo, negativo. Cosseno, eixo x, com sono. Positivo, positivo, negativo e negativo. A tangente a gente pode ver bem agora, ó. Mais, dividido por mais vai dar mais. Mais no segundo quadrante com menos no segundo quadrante do cosseno, menos na tangente. Menos dividido por menos vai dar mais. E menos dividido por mais vai dar menos. Então, eu tenho seno, cosseno e tangente. Vamos ver agora na próxima aula sobre o ciclo trigonométrico. E essa nós estamos encerrando agora.